Olá pessoal, tudo bem? Hoje, terça-feira, mais um dia e aqui estamos, você aí e a tia aqui, para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos abrir o nosso livro de geografia, é o Liga Mundo de Geografia. Vamos fazer uma leitura da página 49, que a tia vai dar uma explicadinha. E depois nós vamos passar para a página 50, certo? Vamos abrir na página 49 e fazer uma breve leitura e a tia vai explicar mais ou menos esse conteúdo aqui, certo? O que significa cada imagenzinha dessa. Então, nós vamos abrir na página 49. Nós vamos ler o seguinte: escola e criança com deficiência. Na nossa escola tem criança com deficiência? Não, na nossa sala de aula nós não temos, mas na nossa escola nós temos crianças com deficiência. Então vamos ler aqui esse relato. Crianças com alguma deficiência física ou mental também têm o direito de frequentar a escola. Gente, a criança com deficiência é uma criança igual a você. Ela tem que frequentar a escola. Ela é uma criança que merece ter carinho de cada um de vocês. Ela tem que ser acolhida, certo? Então, para receber bem e formar esses alunos, a escola deve estar adaptada e ter pessoas preparadas para ajudá-los. No caso, a escola, deveria ter uma rampa para a criança subir, porque nós temos crianças com deficiência que anda de cadeira de rodas, né? E precisa a escola ser adaptada a isso. Nós temos que ter professores preparados para acolher essa criança, para trabalhar com essa criança, certo? E nessa imagem aí nós estamos vendo o quê? Nós podemos ver uma criança com síndrome de Down. Dá para perceber essa imagem aí? Essa criança? Então, o que é síndrome de Down? Gente, não é uma doença que pegue em você ou pegue em mim, de jeito nenhum. Mas é uma alteração na criança, nos genes da pessoa. Isso acontece no momento da concepção, quando a criança está no útero da mamãe. Os genes são segmentos de moléculas responsáveis pelas características relacionadas à hereditariedade da criança, certo? Então, isso aí não é uma doença e você tem que tratar essa criança como criança normal. Você tem que ser amiguinha dela, tem que conversar, tem que ajudar caso necessário. Muito bem. Na outra imagem, nós temos aqui gente grande também na escola. Todos têm direito a estudar, todos têm direito a uma sala de aula com professores capacitados, salas de aula bem estruturadas. Todos nós temos, não importa a idade. Nós temos aqui a imagem de uma senhorinha e um rapaz, né? Uma senhora que está frequentando a escola. Então, o seguinte, a escola é para todos. Por isso, também existem escolas que ensinam adultos a ler, escrever, calcular e entre outros conteúdos. Gente, a pessoa, no caso aqui, essa senhora, ela já é uma senhora de idade e ela procurou a escola, né? Está frequentando uma sala de aula. O que acontece com essas pessoas que não têm estudo, que nunca estudaram? Elas vão enfrentar na vida sérias dificuldades, várias dificuldades na vida, como conseguir ler. Vai pegar um ônibus, não consegue ler o nome do que está escrito no ônibus, não consegue encontrar uma rua, vai ler um medicamento, uma bula de um remédio, uma receita, não vai conseguir ler porque não sabe ler. Vai ter dificuldade em pegar transporte de todas as formas. Para assinar um documento, essa pessoa vai ter dificuldade porque ela nem sabe ler, nem sabe escrever. Então, são essas dificuldades. E existe hoje no nosso país, no nosso estado, várias entidades de ensino, né? Várias instituições de ensino que podem ajudar essas pessoas que não conseguiram estudar quando eram mais novos e que agora resolveram estudar, que estão querendo aprender a ler e escrever. Nunca é tarde para que isso venha acontecer. E tem um local bastante conhecido que é chamado SEJA, uma instituição de ensino, que quer dizer Centro
de educação de jovens e adultos, onde eles fazem acolhimento dessas pessoas, que elas conseguem fazer o ensino médio, terminar o ensino médio, e muitas delas chegam até uma faculdade, com certeza. Então, nunca é tarde. Então, vamos para a página do nosso conteúdo realmente de hoje, que nós vamos abordar o assunto, que é na escola em outra época. Gente, em outra época, do tempo dos avós, dos pais de vocês, certo? Vamos fazer uma leitura aqui, você aí, eu aqui, certo? Todo mundo junto. Na escola em outra época. Será que as escolas de hoje são iguais às escolas do passado? Com a ajuda do professor, leia o depoimento a seguir. Gente, isso aqui é um depoimento de uma pessoa que está falando sobre a escola. Então, quando eu era pequeno, íamos na fazenda para a cidade com os grupos de meninos e meninas. A distância era mais ou menos de 5 quilômetros para assistir às aulas na escola municipal da cidade. Fazíamos um grande esforço para chegar à escola. Antes do início das aulas, que era às 8 horas, se não houvesse falta de nenhum dos 25 alunos, mais ou menos, a professora ficava muito orgulhosa. Na época, achávamos muito boa a disputa entre as classes da escola, pois a rivalidade era muito grande. Nós esperávamos a hora do recreio para comer a sopa, que era muito deliciosa, preparada pela servente da escola. Depois da sopa, continuava assistindo às aulas, depois fazíamos o caminho inverso para casa. Gente, era muita dificuldade. As pessoas moravam distante, moravam na zona rural, e geralmente a escola ficava um pouco distante das suas casas. Então eles tinham muita dificuldade, andavam quilômetros e quilômetros naquela estrada de carroçal, aquele barro vermelho, quando chovia era aquele lamaçal, isso tudo para chegar à escola para estudar. E tinha deles que não tinha nem condições de em casa ter um lanche, Aí chegava na escola, mal ficava naquela expectativa de chegar a hora do lanche. E o que era o lanche, tia? A escola dava lanche, dava ainda, dá até hoje, mas antigamente as crianças tinham necessidade de alimentação e ficavam ansiosas para chegar aquele momento para poderem lanchar. Era biscoito com suco, era baião de dois, conheci de vocês, era sopa, era mingau. E assim, era muito diversificada a alimentação, como também hoje ainda é. Mas hoje as crianças que estudam nas escolas estaduais e municipais têm esse lanche, mas muitas delas nem querem, porque já saem de casa lanchadas e tudo mais. Mas naquela época era um prazer imenso. Então aqui é o depoimento de Tadashi Imamura, nascimento de 21 de junho de 1937. Município de Martinópolis, estado de São Paulo. Ela está dando depoimento de como era a escola em outra época. E mais, gente, aqui era a zona rural, vocês podem ver aí a imagem das crianças indo para a escola, certo? Elas moravam em fazenda, que era propriedade localizada no campo, que essas fazendas eram dedicadas à plantação e à criação de animais. E andavam muitos quilômetros para chegar na escola, que quer dizer, a unidade de medida que é equivalente a 1.000 metros, certo? Então a tia vai mostrar aqui uma escola do passado. O fardamento das meninas eram saias, todas plissadinhas, blusinha por dentro, os meninos de calça comprida. E ainda tem um detalhe, os meninos, na maioria das escolas, antigamente, existiam salas só meninas e só meninos, certo? Eram chamadas escolas tradicionais. E a tia aqui vai mostrar uma imagem de uma escola do passado. E a gente pode mostrar essas escolas do passado, gente, através de documentos históricos, como objetos, imagens, que podemos saber como eram as escolas de antigamente. Eu vou mostrar uma imagenzinha aqui a vocês de uma escola de antigamente. Olha só como era
as salas de aulas, as fardas dos alunos, como eram. É uma pequena demonstração de como era a escola de antigamente. O fardamento das crianças, diferente do fardamento de vocês, certo? A tia vai... Gente, desculpa. Então era desse jeito. Nas escolas, que aparece essas imagens que a tia acabou de mostrar, meninos e meninas estudavam em salas separadas, como a tia acabou de falar. Além das matérias que você aprende hoje, como matemática, que era chamada de aritmética, os alunos também aprendiam outras coisas. As meninas, por exemplo, aprendiam a cozinhar, costurar, bordar. E havia também castigos, por exemplo, para aqueles que não decorassem as lições passadas pelos professores. Geralmente, todos os alunos tinham que usar uniformes. E atualmente, nem todas as escolas exigem o uso de uniformes. Principalmente, assim, quando já chega no ensino médio, não tem mais essa exigência. Em alguns lugares do Brasil, o uniforme é chamado de farda escolar. Muita coisa pode ter mudado, mas é possível, por meio dos documentos históricos, sabermos toda a história de uma escola. E a sua escola tem história? Com certeza a nossa escola tem história, porque a escola que vocês estudam não era ali naquela rua, na Venefrido Melo. Ela era na Maraponga e saiu de lá e veio para o Mudubim. Então a escola também tem história, né? Ela tem os passados delas, os fatos históricos, que a tia não está muito por dentro, mas com certeza a escola tem, certo? Então vocês entenderam o que era uma escola em outra época, como é que era o comportamento das crianças, né? E o fardamento, em termos de localização, como as crianças vinham para a escola. Hoje em dia não. As escolas do interior já temos ônibus que pegam as crianças em determinado local, trazem para a escola, levam de volta. Tudo isso foi modificado, né? Nós estamos em outra época que as coisas mudaram, certo? Muito bem. Agora vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 51, responder a página 51 e 52. O que é que vocês vão fazer? Na primeira questão da página 51, responda as seguintes perguntas sobre o depoimento que você leu. A. Qual o nome ou sobrenome da pessoa que deu o depoimento? Aqui ao lado nós temos o nome dela, o nome dessa pessoa que deu o depoimento. B. Onde e quando essa pessoa nasceu? Também nós temos lá a resposta. C. No depoimento a pessoa fala de qual época da sua vida. Justifique sua resposta copiando um trecho do texto. Então, você vai voltar aqui e vai ler e vai responder lá a questão a qual o autor está pedindo, viu? Na segunda, compare a sua rotina escolar, o que você faz no dia a dia, com a rotina do depoimento da menina e responda as questões. Com quem você vai para a escola? Eu vou com a minha tia, eu vou com a minha avó, eu vou no transporte escolar, eu vou com meu pai, com a minha mãe. Cada um tem uma posição em relação à ida para a escola. Quanto tempo você demora no trajeto entre sua moradia e a sua escola? Eu gasto 15 minutos, eu gasto meia hora, eu gasto 10 minutos, não sei. C. Você faz alguma refeição na escola? Qual? O que você costuma comer? Gente, o lanche de vocês trazem de casa e muitas vezes compram na escola, né? Tia, eu trago da escola um sanduíche, frutas. Muitos dos meus alunos estão de parabéns, que uma grande parte traz o lanche de casa, que é fruta, salada de fruta, ou então uma fruta, entendeu? Cuscuz, eu já vi, eu acho isso muito interessante. É um lanche saudável, tia, forte, entenderam? Então estão de parabéns. A que horas começam as suas aulas? A nossa aula começa às 7 horas. E a que horas termina? 11 horas. Todos sabem disso. Por isso tem que serem pontuais ao chegar na escola, certo? Na página 52, observa
as fotografias a seguir. Fotografia 1, que é de uma escola pública no município de São Paulo. E a outra, uma escola, a Escola Amadeu Amaral, em 2017. Compara as duas fotografias. O que mudou e o que permaneceu igual? O prédio da escola não mudou muito, mas as ruas sim. Você percebe que a rua da primeira imagem é diferente da segunda, certo? A faixa de pedestres, a outra não tinha, a primeira não tinha, mas a segunda tem. B, qual das duas fotografias é mais próxima da época da infância do senhor Tadashi, que você conheceu na leitura do texto da página 50? Entenderam? Você vai responder de acordo com o que você leu, de acordo com o que você viu no livrinho de geografia. Pronto, encerrou o assunto de geografia. Agora nós vamos para a correção da nossa atividade de ontem do nosso livro de história. Eu creio que todos tenham feito e também que está todas as respostas corretas. Com certeza, porque o segundo ano é 10. Vamos lá? Vamos abrir o nosso livro de história para a correção da página 58. Eu vou ler novamente o texto junto com vocês. Brinquedo tem história, página 58. O Mané Gostoso é um boneco feito de madeira com braços amarrados em um cordão preso entre duas varetas de madeira. Conforme as varetas são apertadas, o boneco se move, anda e dança e dá cambalhotas. O boneco foi criado em 1940 por Otávio José da Silva, um menino de apenas 10 anos, que nem imaginava que sua criação se tornaria popular. Durante muito tempo, era comum as crianças se divertirem com esse brinquedo, vendido na feira de Caruaru, em Pernambuco. Quem criou o boneco? Tia, quem criou o boneco? Eu esqueci. Não acredito não. Página 58, resposta. Quem criou o boneco foi esse rapaz aqui. Otávio José da Silva. Em que ano? Da Silva em... Quem criou o boneco Mané Gostoso? Otávio José da Silva, um menino de 10 anos. Certo? Em que ano foi criado? No ano de 1940. Página 58. Na página 59. Observe a pintura da página anterior e leia a legenda. Agora faça as atividades. Qual o título da obra? Vamos lá. Mané Gostoso. Será que ele era gostoso? B. Qual o nome do autor? Alfredo. Tia, tu encontrou essa resposta onde? No próprio livro. Bem aqui, ó, abaixo da imagem. Alfredo Volpi. Pronto. Encerrou essa página? Não. Terceira, você ia ler o texto do depoimento de Ananias Pereira de Souza, nascido em Acajutiba, no estado da Bahia. Escreva o nome de duas brincadeiras citadas no depoimento de que você também brinca. Gente, isso aí é pessoal. Mas eu poderia colocar a minha, de preferência que eu já brinquei. Mas, brincadeira de roda no terreiro eu brinquei. Brinquei de cavalo de pau, esconde, pega. Tudo isso eu brinquei, eu tiro. Então, é pessoal. B, da página 59. Vou apagar aqui.
Não, gente, dá pra fazer. Página 59. Ainda na página 59, a terceira. Essa aqui é a segunda. 59 aqui. Segunda questão. A terceira, você vai fazer sozinho. Terceira, sublinhe e copie o nome da brincadeira de que Ananias mais gostava. Gente, lá no texto, aqui nesse trecho, você vai sublinhar a palavra jogar peão, porque era a brincadeira que ele gostava. E vai escrever na letrinha B, na resposta da letrinha B. Jogar peão. Jogar peão. C. Dê a sua opinião sobre brincar de caçar passarinho. Você lembra quando a tia explicou o que era caçar passarinho? Caçar passarinho era as pessoas pegaram um estilingue e sair por aí, né? Querendo matar passarinho. Isso é errado, matar os bichinhos? Com certeza que eles são seres vivos, eles querem viver. Mas existia muito disso. Pegava as baladeiras e saiu no meio do mato, no meio da caatinga, para poder matar os animais. Certo, vamos para a página 60. Crie perguntas para adivinhar o brinquedo preferido de seu colega. Gente, essa questão aí não dá para vocês, né? Porque é do seu colega. Se puder responder sim ou não. Veja algumas sugestões de pergunta. É para brincar sozinho? É comprado em loja? São perguntas que você teria que estar com seu colega. Na segunda questão. Segunda questão. Você vai ligar a imagem ao tipo de brinquedo correspondente. Nós temos aí como se fosse uma cobra, mas ela é um brinquedo de sucata. Então, você vai ligar ela para brinquedo de sucata. O último quadrinho, verde. No outro, brinquedo de madeira, nós temos um castelo. Você vai ligar para a frase brinquedo de madeira. E o terceiro, um cavalinho feito de tecido. Aí você liga para lá, brinquedo de tecido. Terceira, leia as afirmações e indique se ela é verdadeira ou falsa. Na página 60, você vai escrever V ou F. A primeira, alguns brinquedos existem há muito tempo e foram se modificando, como é o caso da boneca, verdadeiro. Só as crianças que moram no campo brincam ao ar livre, falso, isso não é verdade. Os brinquedos servem só para divertir? Não, a gente aprende demais com os brinquedos. Tem muitos brinquedos que tem jogos das letras do alfabeto, tem brinquedo com os numerais. Então, isso aí é uma forma de se aprender. Falso. Os brinquedos também são fontes históricas e nos contam um pouco de sua época, certo? A tia falou muito sobre isso, né? Sobre os brinquedos do passado e até mostrou algumas imagens de alguns brinquedos antepassados de vocês. Então, a questão é verdadeira. Então, a página 60, ok. Na página 61, é muito pessoal isso aí. Terminamos a unidade 4, leia as frases abaixo e faça um X no desenho que melhor expressa sua opinião sobre cada um deles. Aí nós temos uns rostinhos, umas carinhas. Aí você vai marcar de acordo com a sua resposta. 1. Conheci diferentes tipos de brincadeira e jeitos de brincar. Aí você marca o X na carinha que corresponde à pergunta. 2. Aprendi uma brincadeira de origem indígena e uma de origem africana. 3. Conheci alguns brinquedos do passado e do presente. 4. Aprendi que é possível reaproveitar e reciclar brinquedos usados. Entenderam? Então é isso aí. Vocês façam isso aí. Espero que já tenham feito. E encerrou a nossa correção do nosso livro de história. E até a próxima aula, se Deus quiser.